Eu abri esse canal para compartilhar a transformação na minha vida. Não porque eu tenha chegado a algum lugar, muito pelo contrário, mas porque eu percebi que não dava para continuar do jeito que eu estava. Eu estou em busca de uma vida mais feliz, mais plena, mais abundante. E talvez o mais honesto que eu tenha para dizer hoje é que eu não sei ainda como vou fazer isso completamente. Eu já trouxe aqui conteúdo mostrando como a minha vida chegou num estado de total insatisfação. Já trouxe abordagem de como está a minha vida atual. E se você chegou aqui agora e não assistiu aos vídeos anteriores, eu recomendo que assista para que o conteúdo de hoje faça mais sentido e você entenda a conexão do que eu estou trazendo hoje com o que eu abordei nos vídeos anteriores. Hoje eu quero trazer efetivamente o que eu estou fazendo para essa transformação. É claro que eu preciso ajustar vários campos da minha vida, mas todos eles dependem de uma mudança na minha visão de vida, na minha interpretação do que acontece, no meu comportamento perante as situações que a vida me coloca. Para quem não me conhece, eu sou a Josiane, moro atualmente na cidade de San José, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Esse canal aqui não é sobre ensinar, longe disso, é sobre dividir, é sobre compartilhar a minha caminhada nesse processo de transformação da minha vida. Hoje eu não vim aqui trazer respostas prontas, simplesmente porque não as tenho. A gente pensa, a gente está condicionado a pensar que quem sobe no palco, quem abre um canal, quem traz conteúdo, necessariamente precisa saber tudo. Mas o fato é que eu ainda estou em busca, mas eu estou aqui reconhecendo que eu não sei. Eu estou em busca de respostas e acredito que seja isso que me conecta com o público que aqui chegou. Eu vejo que são pessoas que também estão em busca de respostas e é muito bonito, na minha visão, perceber que eu não estou sozinha nessa caminhada. Talvez esse seja o segredo de alguns questionamentos que eu recebo nos comentários, de como um canal novo, com um único vídeo, atingiu tantas visualizações e até questionamentos em relação ao número expressivo de inscritos já atingido com o segundo vídeo. Acredito que seja isso, que nós estamos aceitando que não temos as respostas. Nós estamos aceitando entender o processo e apreciar o processo, porque é no processo que a gente se fortalece, é no processo que a gente cresce, e esse crescimento não está sendo, pelo que eu percebo, não está sendo só meu, está sendo das pessoas que também estão nessa mesma busca e se compatibilizam com o conteúdo. E ao longo dessa busca eu comecei a perceber uma coisa que eu não enxergava. Eu percebi que as respostas que seriam importantes, que eu precisava, elas já estavam dentro das perguntas que eu fazia. Eu só precisava, na verdade, mudar a forma como eu perguntava. Lógico que eu não percebi isso de imediato. Muita surra, muito tapa no lombo para entender. Olha que coisa complexa que é um caminho de quando você procura se entender, quando você procura saber realmente quem você é. São tantas perguntas orbitando o tempo todo e a gente querendo respostas imediatas, evitando a reflexão, porque eu entendi que é na reflexão que eu consigo a serenidade, eu consigo a sensatez para entender aonde eu estou contextualizada, exatamente quais os tipos de perguntas são relevantes para o meu progresso, para alcançar
o outro nível, o outro degrau da escada que eu estou subindo. E a confusão, o emaranhado, a necessidade de respostas urgentes, toda essa ansiedade que é gerada em cima daquele momento em que você está com dor, que você só quer um analgésico para a dor parar. O analgésico para a dor, mas não trata a causa da dor. E para tratar a causa da dor, você precisa pensar. Você precisa realmente ter coragem de aprofundar no que está lá no fundo, no teu coração, na tua cabeça, a origem dessa forma de como você interpreta as coisas. Agora, quando eu parei e me perguntei de verdade, por que isso é tão importante para mim? Por que isso está me afetando de uma maneira tão profunda? Por que eu estou sentindo isso? E o mais importante, a pergunta que para mim, essa pergunta hoje eu aplico em todas as vezes que alguma situação me afeta emocionalmente. Como deveria estar a minha vida para que, se isso acontecesse, não me afetasse dessa forma? Percebe? Essas perguntas não são superficiais, são perguntas que dentro delas tem um caminho. Mas ela exige de você que você pare de reagir ao mundo, pare de dar respostas impulsivas e superficiais às coisas que acontecem. Eu acredito que quando você começa a olhar dessa forma, você também entende o seu valor no mundo. Você não está aqui como um ornamento, você está aqui com um conteúdo, algo extraordinário dentro de você que o mundo pede que você traga, desabroche. E hoje, claramente, eu sei que durante muito tempo eu pensei que a minha vida era uma vida ordinária. Mas hoje eu digo, essa certeza eu tenho. De todas as dúvidas que eu tenho, essa eu não tenho. Essa não é uma dúvida. Por mais que você pense que a sua vida seja uma vida comum, seja uma vida ordinária, eu te garanto que dentro desse ordinário tem algo extraordinário e que o mundo merece conhecer. Então observe, nós buscamos resposta e foi só quando eu comecei a buscar perguntas que eu consegui começar a desenhar o caminho e chegar até aqui, onde eu estou hoje, ainda no processo, porém feliz no processo, sem angústia, sem ansiedade, com muita fé, com muita vontade e com toda a certeza que essa vida que eu desejo, ela não está longe e que eu já estou no caminho. E o caminho só existiu quando eu pisei o primeiro pé nele, quando efetivamente eu gravei o primeiro vídeo e eu me sinto aquecida num lindo caminho que eu ainda não enxergo lá na frente, mas que eu estou feliz porque eu já estou nele. E principalmente porque claramente eu percebo pelo carinho de vocês que eu não estou sozinha. Isso é lindo. Mais uma vez, muito obrigada por estarem aqui comigo. Vocês estão ajudando a minha vida nessa transformação. E eu espero corresponder com toda a honra ao amor, ao carinho, à atenção de vocês. Para que eu conseguisse essas perguntas, eu tive que ser levada para o famoso deserto. Foi na solidão, foi no abandono em que eu fui obrigada a estar de frente comigo, a me encarar. E não tinha outra saída senão abrir um diálogo sincero e honesto comigo mesmo. Nós costumamos evitar conversas difíceis com as outras pessoas que a gente se relaciona. É totalmente desconfortável
como a solidão e o abandono também é um assunto bem desconfortável. Eu já trouxe isso aqui e não vou me aprofundar mais nele. O importante agora é o que ele me trouxe de aprendizado e é o que eu quero compartilhar com vocês. Conversas difíceis são necessárias, principalmente quando essa conversa é com você mesmo. São necessárias, são, como a própria palavra diz, são difíceis, são dolorosas, porque nessa conversa obtemos respostas que não agradam a nossa moral, ao valor que nós tentamos construir da vida, mas é uma boa oportunidade de rever esses valores, de adotar um novo comportamento, de adotar uma nova interpretação. E da mesma maneira que você cria hábitos negativos, essa é a oportunidade de você se testar, de você se experimentar numa versão mais suave, numa versão com mais ternura, que o mundo hoje precisa muito mais disso do que de guerras, né? Você não precisa esperar a vida te colocar contra a parede para começar a olhar para dentro. Existe um caminho mais simples, mais poderoso, mais silencioso, extremamente poderoso. E eu vou te dizer qual esse caminho fez efeito para mim. Quem sabe para você também. E observe que hoje eu estou trazendo aqui o poder das perguntas. Esse caminho são 15 minutos antes de dormir, sem celular, sem distração. Você com você. Perguntas. O que me feriu hoje? Por que me feriu? Quais palavras e ações eu poderia ter evitado hoje para não ter ferido também outras pessoas? Onde eu exagerei? Onde eu acho que exageraram comigo? E por que eu acho isso? Pronto. Não precisa ser necessariamente essas perguntas, mas nesse contexto, responda com sinceridade, com honestidade. Resolve aquilo que foi colocado no seu dia, para que você não leve para o dia seguinte coisas mal resolvidas. Não com os outros, com você mesmo. Dessa forma você não acumula, você não carrega, você não fica refém de coisas pequenas que acabam se tornando grandes por causa do acúmulo. Resolve aquele dia. E aí é a mesma coisa que você chegar para a vida, bom, hoje nossa conta está fechada, amanhã é um outro capítulo e a gente resolve isso amanhã. E quando a vida te colocar numa situação difícil, porque ela vai colocar, você vai interpretar de uma forma melhor. Você vai tornar o seu caminho mais leve. Consequentemente, você vai estar mais feliz. Você vai dar respostas. E felizes, quando estamos felizes, damos respostas mais amorosas. Contagiamos. Da mesma forma, quando estamos tristes e mal-humorados, transbordamos isso no nosso entorno e afetamos outras pessoas. E aí vem as tempestades. Toda crise, todo desafio, toda situação que te destabiliza é a vida te fazendo uma pergunta e esperando a sua resposta. E o que eu percebi é que eu ficava perguntando por que isso está acontecendo comigo, enquanto eu deveria estar perguntando o que a vida está querendo me dizer com isso. Qual a resposta que ela espera que eu dê para isso? E essa resposta não está fora, ela está dentro. Ela começa a se desvendar
quando você simplesmente permite se questionar, aceita a pergunta, não reagindo, não se ofendendo, não ficando com raiva. Aceita a pergunta, nula, sem emoção, e dá a resposta. Ela surge. Eu espero que tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Obrigada mais uma vez por estarem aqui comigo. E até o próximo vídeo. Um beijo! E olha, quem está aqui comigo hoje está aqui dormindo, quietinho. Tá um friozinho gostoso. E o Billy acabou de papar. Agora foi tirar a sonequinha dele. Um beijo, pessoal, e até o próximo vídeo.